Que se criem novas mãos de obra, que se criem novos compradores. Caso contrário, sua existência não terá sentido. Assim disse o Deus Mercado. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós falaremos sobre capitalismo, sobre LGBTfobia, sobre controle de corpos que têm útero. Porque nesse vídeo nós falaremos sobre como o conceito de exército industrial de reserva reflete em leis anti-pessoas LGBT e em leis que controlam os corpos que têm útero, aqueles corpos que são tidos como os corpos que geram vida. É sobre tudo isso que nós falaremos nesse vídeo aqui. Antes de prosseguir, eu tenho que dizer para vocês que a ideia desse vídeo surgiu de uma aula que eu assisti da Rita Von Hunt aqui em Brasília. Ela falou várias coisas, daquela aula surgiram várias ideias de vídeo, e essa é uma delas, e casou muito bem, justamente, com o momento que nós estamos vivendo. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando com vocês sobre um caso de cura gay com uma menina lésbica que foi exorcizada dentro de uma igreja, uma menina adolescente. Foi o vídeo mais recente que saiu aqui do canal, né, antes desse. E também, atualmente, nós tivemos uma PEC sendo aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é uma PEC tenebrosa que proíbe interrupção de gravidez em qualquer circunstância. Enfim, esses dois assuntos têm tudo a ver com o que nós conversaremos hoje nesse vídeo aqui. Esse vídeo provavelmente será longo, eu dividi ele em algumas partes e vamos lá. Tenho que dizer também que esse vídeo não vai ser um vídeo super profundo. Tem alguns tópicos desse vídeo que depois eu quero fazer outros vídeos para aprofundar eles no ano que vem, que já tá aí também, né? Mas é isso. Vamos aqui seguir para esse vídeo em questão, que não será super profundo, mas será uma introdução interessante para um assunto que nós precisamos trabalhar aqui no Transmissão. Primeiro eu decidi que eu vou passar para vocês assim alguns períodos históricos que vão ser importantes para a construção desse pensamento. O primeiro deles é o período feudal. O período feudal aconteceu entre o século V e o século XV. E eu tenho que dizer para vocês que assim, né, não é que começou o século V e pá, começou o período feudal. Essas coisas acontecem gradativamente e depois, no futuro, quando a gente está analisando aquele período histórico, é que a gente estabelece aonde que aquele período começou e onde ele declinou. Mas tudo tem um período de transição grande. Então, enfim, é considerado historicamente que entre o século V e o século XV nós tivemos acontecendo o feudalismo no Ocidente. E eu tenho que dizer para vocês que esse vídeo vai ser pautado nas coisas que aconteceram no Ocidente e não nas coisas que aconteceram no Oriente, tá? Porque no Oriente a dinâmica é outra. Eu posso até dar uma palhinha mais pra frente, assim, sobre como as coisas foram acontecendo no Oriente, mas aqui a gente vai falar sobre Ocidente. Ocidente político, inclusive. Mas enfim, feudalismo ocorreu entre o século V e o século XV. Esse período que é considerado aí a Idade Média e tudo mais, né? Aquele período em que nós tínhamos reis e rainhas, aquele período em que nós tínhamos senhores feudais e tudo isso. E as pessoas trabalhavam para a corte, para os seus senhores feudais. Esse era o, entre aspas, proletário da época, que eram ali os trabalhadores do campo, principalmente. Tinha alguns trabalhadores que trabalhavam ali nas cidades, né, e tudo, mas todos eles era sempre de uma forma, assim, muito simples, vamos assim dizer. Não sei se esse seria o melhor termo a ser usado, mas foi o termo que veio na minha cabeça, mas enfim. Esse era o cenário e esses eram os trabalhadores da época. E a gente tem que dizer que nessa época também a igreja tinha um domínio muito forte sobre o Estado. A gente não tinha dissolução entre Estado e igreja, e quando eu tô falando de igreja, eu tô falando de igreja católica. Eu tô falando do cristianismo católico. A gente tinha o Papa e os padres ali das regiões, sendo aqueles que comandavam aquilo, né? Os reis e rainhas, na maioria das vezes, eles respondiam ao Papa, eles respondiam ao Vaticano, e as leis elas estavam todas interligadas entre igreja e Estado. A partir do século XV, o feudalismo para de fazer tanto sentido. A gente teve vários problemas ali na Idade Média, a peste negra foi um deles, enfim. Tivemos vários problemas ali no final da Idade Média que culminaram na sua dissolução, entre aspas, porque reinado não acabou ali naquele momento. Inclusive, até hoje em dia, nós temos países que
ainda constituem reinos, né? A gente tem ainda monarquia existindo em alguns países. Eu considero isso um atraso? Obviamente que sim. Mas esse não é o tema desse vídeo aqui em questão. Porque agora a gente vai chegar no ponto que mais interessa aqui esse vídeo, que é o capitalismo. É considerado como início do capitalismo o século XVIII, que foi quando a gente começou a ter a Revolução Industrial acontecendo, porque foi justamente com a industrialização que a gente teve uma mudança tão grande na forma de se exercer trabalho, aonde uma boa parte dos trabalhadores saíram do campo e foram para as fábricas. A gente passou a ter toda essa questão de manufatura, as pessoas tendo que ir trabalhar para um senhor que era dono da propriedade privada, né? Então, enfim, as pessoas antes trabalhavam para a corte, agora elas trabalham para uma fábrica. Agora as pessoas, elas precisam se dirigir a uma fábrica para produzir um produto onde ela vai fazer apenas um pedaço daquela produção ali, né? E outra pessoa vai terminar aquele produto. Então a pessoa que antes, no período feudal, ela pegava algo para se fazer e na maioria das vezes ela via do início ao fim todos os processos daquele produto sendo feito, agora, no período capitalista, a gente não tem mais isso. Agora a gente tem as manufaturas acontecendo de forma aonde as pessoas vão produzindo cada pedaço dali, daquilo que vai se constituir o produto final. A gente tem essa lógica de fábricas acontecendo, a gente começa a ter horas de trabalho sendo uma coisa muito mais seguida ali, onde as pessoas tinham que trabalhar a exaustão. A gente passa a ver as pessoas se deslocando da sua casa para o seu local de trabalho, aonde aquele local de trabalho vai ser um local em que muitas vezes ela vai ficar lá a maior parte da vida dela, onde ela vai cumprir jornadas de 15, 20 horas diárias. Eu falei 20 horas diárias, tá? As pessoas chegavam a trabalhar quase isso. A gente tá falando de muitas pessoas tendo que dormir na fábrica e muitas pessoas que trabalhavam em escala 7x7. A gente tá falando de crianças trabalhando. A gente tá falando de um período bem estranho, assim, que foi o início do capitalismo. Que ainda é um período bem estranho, convenhamos, mas que nem se compara ao que era ali no começo, né? Porque, enfim, a gente foi tendo sindicalização, a gente foi tendo muitas lutas por direitos trabalhistas para que as pessoas pudessem ter o mínimo de seguridade, mas é que também eu já estou entrando em outra área. Vamos voltar, que agora a gente vai ali falar sobre esse período do início do capitalismo no século XVIII. Eu tenho que dizer para vocês que entre o século XV e o século XVIII, nesses 200 anos ali, entre um final de um período e o início de outro período, a gente não teve um vácuo. As coisas não aconteceram no vácuo, a história não pulou de um período para o outro. Não, ali, do século XVI, a gente teve o que foi considerado o início da Era Moderna, e a gente foi tendo a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, é isso que a gente teve, tá? Mas aquele período também, ele foi um período de grandes mudanças ali, do final do feudalismo. Essas coisas acontecem gradualmente, como eu disse para vocês, não é assim, virou o século, mudou todo o sistema de produção do mundo. Não é assim que as coisas acontecem. Mas o ponto é que, nesse período do final da Era Feudal e início do capitalismo, a gente já viu muito do que seria a lógica capitalista se consolidando. A gente já viu as pessoas mudando a sua forma de pensar e as pessoas vendo outras necessidades que elas teriam no novo sistema econômico que aconteceria, onde as pessoas elas não estariam mais trabalhando necessariamente para a corte, enfim, as mudanças estavam ali acontecendo. Se você tem um pouco de dificuldade de compreender o que seria o século XVI, eu estou falando dos anos de 1500. Aquele período ali onde nós tivemos, por exemplo, a descoberta, a invasão de Portugal sobre o Brasil, foi justamente nesse período ali do início da Era Moderna. Enfim, quando a gente estava tendo essas mudanças de produção, a gente também passou a ter outras necessidades acontecendo ali. As pessoas elas começaram a ver uma necessidade muito maior de garantir mão de obra. De garantir mão de obra tanto para ser levada nas expedições, para garantir mão de obra tanto para fazer aquilo que seria o início da indústria. A gente viu muitas mudanças de mão de obra acontecendo ali, porque como eu disse antes, as pessoas elas faziam um trabalho mais dentro de suas casas, ou mesmo no campo, ou mesmo nas fazendas e tudo mais. Agora a lógica era outra, completamente diferente, e as pessoas estavam tentando montar aquela lógica. A partir desse momento em que as pessoas começam a levar a reprodução para um outro nível de importância, porque sempre teve importância desde o início da humanidade, reprodução é uma coisa muito importante. Mas nesse período da Idade Moderna,
reprodução passou a ser algo ainda mais importante, porque a partir da reprodução você criava novos trabalhadores e novos consumidores. Então as pessoas começaram a ficar com um receio muito grande de que elas não fossem ter trabalhadores o suficiente para montar aquele mundo novo que estava surgindo. Com isso, a gente começou a ter a primeira lei anti-sodomia no Ocidente. Quando eu digo no Ocidente, eu estou falando desse período mais moderno, porque obviamente que antes dos anos de 1500 a gente vai ter alguma tribo ou outra, a gente vai ter alguma pequena cidade, um pequeno reinado, alguma coisa ali que vai ter algum tipo de perseguição contra pessoas LGBTQIA+, né? Esse tipo de coisa já acontecia. Mas foi nesse período de 1500 é que a gente começou a ter a sodomia como sendo algo realmente criminalizado. Cala a boca! Inclusive, um parênteses aqui, a Segunda Santa Inquisição aconteceu justamente nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. No começo ali da Idade Moderna foi onde a gente teve acontecendo a Segunda Santa Inquisição. Mas enfim, voltando ali, foi justamente nos anos de 1500 que a gente começou a ter uma proibição de sodomia. Isso começou com uma tendência inglesa. Como toda desgraça do mundo, sempre começa como uma tendência inglesa. O ano era de 1533 e a Inglaterra resolveu criminalizar sodomia. E sodomia, gente, nada mais é do que práticas de sexo anal. Isso é um tipo de coisa que criminaliza principalmente homens gays e homens bissexuais que se relacionam com outros homens, né? Porque, enfim, sexo anal feito por um casal hétero é um pouco mais difícil você provar que aquele casal hétero faz sexo anal. Agora, quando você vê um casal entre dois homens, você tem quase que certeza de que sexo anal está sendo praticado ali. Então a gente teve a Inglaterra criminalizando sodomia pela primeira vez no ano de 1533, e o que acontecia na Inglaterra acontecia em todos os seus outros reinados. Então essa lei anti-sodomia se estendeu para todas as colônias da Inglaterra. Assim a gente teve também a lei de sodomia a partir dali começando a ser aplicada nos Estados Unidos, Canadá, Índia, Oceania, né, que é Austrália, Nova Zelândia, enfim, Escócia, em todos os lugares, Irlanda. Ai, vou parar também de ficar falando porque são muitos lugares que a Inglaterra colonizou. Em todas as colônias inglesas, sodomia passou a ser crime. Então, nesses lugares, inclusive, né, quando eu digo esses lugares, eu estou incluindo a própria Inglaterra, antigamente não era um crime um homem se deitar com outro homem. Não era um crime ter uma prática de sexo anal. Mas a partir dali passou a ser um crime. E por que que a Inglaterra achou interessante criminalizar sodomia nesse período? A gente vai ter duas coisas acontecendo nesse período. Primeiro, essa mudança de lógica de produção que eu tô falando para vocês, né? As pessoas estavam procurando ali qual seria o próximo sistema econômico e elas começaram a se preocupar mais em garantir que teríamos reprodução acontecendo. E uma outra coisa também que teve foi a igreja, porque foi nos anos de 1500 que a igreja começou a colocar sodomia como um grande pecado. Sim, eu disse que foi a partir de 1500. Então, depois da morte ali de Jesus Cristo, depois que nós tivemos o início do catolicismo acontecendo, depois que a gente teve o início da contagem do tempo sendo estabelecido a partir da morte de Jesus, a gente ainda viveu 1500 anos onde sodomia não era um pecado grave. Eu não estou dizendo que não fosse pecado, eu estou dizendo que não era um pecado grave, não era algo que as pessoas se importassem tanto assim. Isso porque, gente, eu tenho que dizer aqui para vocês uma coisa que muitos cristãos não gostam que seja dito. Mas a Bíblia é um livro que foi traduzido, retraduzido e depois foi retraduzido em cima da última retradução. É um livro que dificilmente você consegue pegar os textos de acordo com o que eles estavam dizendo mesmo. E o que a gente tem como sendo aquilo de Levíticos falando que um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher é uma abominação. Todas as coisas que a gente tem ali do relato de como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e tudo mais. Tudo isso a gente tem erros de tradução. Porque nisso a gente tem palavras que tinham um significado totalmente diferente na sua origem hebraica e que quando foram ali retraduzidos para grego e tudo mais, foram perdendo o significado. Por exemplo, a pessoa que é considerada afeminada, quando você pega a Bíblia
traduzida para o português e tem lá falando que os efeminados não herdarão o reino dos céus, na verdade aquilo poderia ser uma tradução para simplesmente um homem que pegava muitas mulheres, para um mulherengo. A gente não sabe ao certo o que estava de fato intencionado naquele texto, porque a gente teve traduções em cima de traduções e sempre levando ali para o que era de maior interesse político, já que a Bíblia ela foi constituída como um livro político, não apenas um livro de fé, mas um livro que usaria a fé como instrumento político. E a partir disso, a gente tem as pessoas que foram escolhendo o que estaria e o que não estaria na Bíblia, analisando os textos e decidindo quais deles serviria para poder fazer um controle político da população e quais deles não eram tão interessantes para isso. E muitas coisas foram sendo modificadas ao longo do texto sendo escrito. Não é do texto que eu digo a Bíblia como um todo, tá? Que ela é composta de vários textos. Mas enfim, isso tudo vai ser assunto para outro vídeo futuro, onde eu vou focar especificamente nisso. Mas a gente teve ali, nos anos de 1500, a igreja começando a considerar a sodomia um pecado grave entre os padres, porque antes a igreja fazia vista grossa para padres que se deitavam com outros homens. Porque, né, se eles estão se deitando com outro homem, não vai ter reprodução, não é um problema. Agora, se ele se deitasse com uma mulher, ela engravidasse, aí seria um problema, porque aquela criança teria direito à herança que vem da onde? Da igreja. Então ali seria um problema grande. Então, quando um padre se deitava com uma mulher, aquilo era um problema para a igreja. Quando um padre se deitava com um homem, aquilo não era um problema para a igreja, então era feita vista grossa, mesmo que eles já dissessem que era pecado um homem se deitar com outro homem. Mas a partir de 1500, isso passou a ser um pecado muito grave para a igreja, e isso culminou justamente na Inglaterra adotando a ideia de que sodomia seria um pecado muito grande, estabelecendo isso como uma lei, né? A lei anti-sodomia, tanto na Inglaterra quanto em todas as suas colônias. As coisas aconteceram juntas ali porque a igreja ainda tinha uma influência muito grande em cima do Estado durante ali o início da Era Moderna. Inclusive até hoje a igreja tem bastante influência, né? Mas essa influência tem, pelo menos na teoria, caído. Na prática nem tanto, mas pra frente a gente conversa sobre isso. Mas a gente teve essa mudança ali. Então, a partir dali, a gente começou a ter essa proibição, tanto porque a igreja começou a entender como um pecado, quanto principalmente porque relações entre dois homens, relações de sexo anal, elas não geram nenhuma prole. Basta você ver aqueles conservadores falando deixa ali os dois homens em uma ilha e volta lá daqui a não sei quantos anos e vai ver se não houve extinção da humanidade naquela ilha e blá blá blá, enfim. É porque realmente, né, entre dois homens cisgênero não vai ter como ter uma reprodução, né? Isso não vai estar acontecendo. Mas enfim, as pessoas sabiam que uma relação anal não gera fruto, não gera prole. Então as pessoas começaram a proibir isso, né? Os estados começaram a proibir, justamente porque se não gera prole, não vai gerar trabalhadores, não vai gerar mão de obra, não vai gerar consumidores. Não era interessante para o mercado naquele momento. Então a partir dali começou a ter perseguição contra LGBTs e o que acontece na Inglaterra vira uma tendência mundial e vários outros países que não eram colônia da Inglaterra também foram, a partir dali, adotando leis anti-sodomia. Inclusive Portugal, que trouxe isso para o Brasil, né? Porque Portugal também adotou uma lei anti-sodomia e trouxe aqui para o Brasil também a proibição da sodomia, né? Isso aconteceu. Mas enfim, vamos lá. Seguir aqui porque o foco daqui nem é esse. Esse é um foco importante também, mas não é esse o foco. A gente vai falar agora sobre o que seria o exército industrial de reserva, porque esse conceito só passa a fazer mais sentido mesmo quando a gente de fato entra no capitalismo, algo que acontece ali no século XVIII. Exército industrial de reserva, falando de uma forma assim bem resumida e simplificada, seria aquelas pessoas que estariam na iminência de serem contratadas, aquelas pessoas que precisam estar naquela iminência, mas não serem de fato contratadas. Vocês lembram quando a gente estava no período Bolsonaro, que a gente começou a ter uma alta grande de desemprego e a gente passou a ver manchetes de jornais pró-Bolsonaro dizendo que o desemprego crescer era bom para a economia? Então, isso não é tão mentiroso assim, porque na lógica capitalista, quando você tem uma quantidade grande de pessoas desempregadas,
você tem uma quantidade grande de pessoas querendo, necessitando serem empregadas. A gente tem isso acontecendo ali, as pessoas, elas precisam de emprego para sobreviver nesse sistema, então os empregadores, eles passam a ter mais poder de decidir as diretrizes daquele emprego, decidindo tanto quais serão os benefícios que eles darão para os seus empregados e quais são os benefícios que eles não darão para os seus empregados, decidirem jornada de trabalho e por aí vai. Quando a gente tem muitas pessoas desempregadas, quando a gente tem um número bom de exército industrial, de reserva, que esse é um termo que eu sempre esqueço dele, pelo amor de Deus, sempre esqueço dele, não sei porque tenho dificuldade de lembrá-lo, mas enfim, quando a gente tem um número grande de pessoas ali nessa reserva, a gente tem mais poder para os empregadores. Por exemplo, se você for ali negociar com seu patrão as suas horas extras, pedindo para que ele pague as horas extras que você fez, e ele não quiser pagar, ele pode simplesmente dizer para você que se você não quer trabalhar, tem mais gente que quer. Quando você vai ali exigir uma melhoria de salário para o seu patrão, ele pode também falar que se você não quer trabalhar, tem gente que quer. Se você for pedir ali para o seu patrão que ele obedeça o período que você precisa ficar de folga por causa de um atestado médico, de alguma questão de saúde, ele pode simplesmente falar que se você não quer trabalhar, tem muita gente querendo. E por aí vai. Qualquer direito que você for pedir para o seu empregador, ele pode dar essa cartada se a gente tem uma quantidade relativamente grande de pessoas desempregadas. Justamente porque esse exército industrial de reserva, ele pode suprir o lugar daquela pessoa que está trabalhando no momento a qualquer instante. Então, para o empregador, é interessante que a gente tenha um número bom de pessoas desempregadas, porque assim ele sempre pode usar essa ameaça. Então, por exemplo, quando a gente tem a aprovação de que o empregado possa negociar diretamente com o patrão, a gente abre margem para esse tipo de chantagem que o patrão pode fazer com o seu empregado. Já quando a gente atinge o pleno emprego, ou seja, quando as pessoas estão ali quase que todas empregadas e tudo mais, e empregadas em empregos que não são precarizados, tá? Não estou falando do empreendedorismo, entre aspas, de você ser um entregador de iFood. Estou falando de emprego mesmo, tá? Eu tô falando de vínculo empregatício, eu não tô falando só de trabalho, eu tô falando de emprego. Inclusive, nem isso daqui que eu faço com vocês é um emprego, é um trabalho, mas isso daqui não é emprego, porque eu não tenho vínculo empregatício com ninguém. É um trabalho. E como isso dá trabalho? Mas não é um emprego. Sim, eu sou desempregada. Mas enfim, quando a gente tem pleno emprego, quando a gente atinge essa marca do pleno emprego, o mercado fica incomodado, justamente porque o patrão ele pede essa barganha. Porque o funcionário passa a ter mais poder sobre o patrão. Porque se a gente atingir o pleno emprego, para o patrão poder contratar as pessoas, ele vai ter que oferecer mais benefícios, ele vai ter que oferecer um salário mais justo, ele vai ter que oferecer uma carga horária que seja chamativa. Porque aquela pessoa ela vai ter mais propostas ali para ela poder analisar. Ela vai sempre poder ver qual emprego que ela pode exercer. Ela vai ter mais poder de escolha sobre o emprego que ela pode exercer, enquanto, quando a gente não tem esse pleno emprego, o poder de escolha fica mais no patrão, de poder escolher qual funcionário que ele vai querer ter. Spoiler, o patrão sempre vai escolher os funcionários que são mais fáceis de serem explorados. Mas é óbvio também, se a gente tem uma quantidade absurda de pessoas desempregadas, isso passa a ser ruim para os próprios empregadores, porque aí eles não vão ter pessoas que vão comprar os seus produtos depois de feitos. Então eles precisam estar ali sempre tentando equilibrar o número de exército industrial de reserva para que não seja nem grande demais para atrapalhar as vendas dos produtos e nem pequeno demais para atrapalhar ali como que o patrão vai gerir os seus empregados. Laverne, desce daí, pelo amor de Deus, Laverne, desce dessa mesa, anda. Ai, filhos felinos são difíceis. Mas enfim, voltando, no capitalismo a gente precisa ter aí sempre essa balança sendo estabelecida para que a gente consiga ter esse equilíbrio aí que seria o favorável para o mercado. Nem pleno emprego, mas nem desempregados demais. Percebe o quanto que isso é desumanizante? Porque eles precisam que uma parte da população seja miserável. Eles precisam disso, eles precisam contar com a miséria. É por isso que a gente diz que o capitalismo ele precisa da pobreza. Que o capitalismo é quem realmente gosta de pobre, porque o capitalismo opera para fazer com que uma parte grande de pessoas esteja na pobreza.
e para que as pessoas que não estão exatamente na extrema pobreza, para que as pessoas que estejam empregadas, elas não consigam ascender de posição social também, para que poucas só possam ascender de posição social, mas que muitas não possam ascender, porque se a gente tem muitas pessoas ascendendo socialmente, a gente vai ter um número tão grande de patrões que aí também vai começar a quebrar ali o mercado. Então, o mercado é, assim, muito complicado de se agradar. E se você ainda não entendeu, o ponto que eu quero chegar é que o Exército Industrial de Reserva, ele culmina justamente em leis de sodomia, leis anti-sodomia, justamente porque um casal formado por dois homens não vai reproduzir. Então, a partir dali, as relações sexuais, elas acabam precisando ter como finalidade a reprodução, porque se não tem reprodução, não vai ter uma alimentação do Exército Industrial de Reserva, nem de consumidores. Por isso que as leis anti-sodomia, elas estão bem relacionadas com o capitalismo, e ali o iniciozinho do capitalismo mesmo. Mas sabe uma coisa que culminou ali no início do capitalismo? O controle sobre os corpos que têm útero, que na maioria das vezes vão ser associados a corpos femininos, principalmente na época que a gente vai estar falando aqui. Eu não vou dizer pra vocês que aborto sempre foi uma coisa super liberada, porque não era. A gente já teve muitos momentos históricos pré-capitalismo, onde o aborto era ali uma prática questionável, minimamente questionável, onde a gente tinha alguns lugares ali fazendo alguma proibição a algum tipo específico de aborto. Geralmente abortos que estavam associados a alguma questão de violência, né? Alguém agredir uma gestante e isso culminar na perda da gestação dela. Enfim, geralmente ali é que estavam as criminalizações de aborto. Mas a gente já tinha também algumas criminalizações em cima de uma pessoa simplesmente decidir interromper a gravidez dela. Mas foi a partir do capitalismo que a gente teve isso sendo assim escalonado para o mundo inteiro. Porque foi no século XVIII que a gente começou a ter as primeiras leis anti-aborto no Ocidente. Eu vou dar para vocês uma chance para vocês descobrirem qual foi o país que iniciou essa tendência anti-aborto no mundo. Se você falou Inglaterra, você acertou, porque foi em 1803 que a Inglaterra resolveu criminalizar o aborto. A partir de 1803, tanto na Inglaterra quanto algo que foi espalhado nas suas colônias, o aborto passou a ser crime e as pessoas que têm útero, né, principalmente mulheres, passaram a ter que arcar com suas gestações. Independente delas quererem ou não, independente daquilo oferecer risco ou não, enfim. Essa decisão, ela veio muito pautada na descoberta dos espermatozoides, porque a partir do momento que descobriram espermatozoides, começaram a dizer que então, ó, eles têm vida desde o começo, isso daqui é tudo mini humano, então aborto é um crime. Eu acho engraçado que descobriram o espermatozoide, aferiram que aquilo significava que aqueles espermatozoides eles já eram mini-humanos, entre aspas, mas decidiram criminalizar o aborto e não qualquer ejaculação que, enfim, não culminasse em uma gravidez, né? Curioso isso, mas enfim, né? Enfim. É porque tem tudo a ver com o controle de corpos, né? E o corpo que é considerado masculino, ele não vai ser controlado. O corpo que é considerado masculino é o corpo que dita as regras. E as trans estão fora disso porque as trans também são perseguidas, tá? São perseguidas. Mas os homens cisgênero, eles é quem fazem as regras. Então é óbvio que o que seria criminalizado seria o aborto. Mas vamos continuar aqui. Então, a descoberta dos espermatozoides foi a desculpa para a criminalização do aborto, mas obviamente que foi só uma desculpa mesmo, porque a ideia era exatamente alimentar o exército industrial de reserva. Porque se as mulheres elas continuassem fazendo abortos quando elas não quisessem arcar com uma gravidez, aí pronto, isso poderia diminuir a quantidade de pessoas que estariam ali dispostas a trabalhar, que poderia diminuir a população. Isso era o que se acreditava na época, tá? Não é algo que se traduz na realidade, mas era o entendimento da época de que isso poderia impactar justamente na reprodução de novos trabalhadores, na criação de novas mãos de obra, de novos consumidores e tudo mais, o que poderia ser um problema para o mercado. Então, foi a partir dali que o aborto passou a ser criminalizado, né? Foi a partir dali. Então, a criminalização da sodomia veio antes da criminalização do aborto, mas as duas tinham uma finalidade muito parecida.
E a partir disso, a gente tem diversas desculpas acontecendo ao redor do mundo do porquê que o aborto deveria ser criminalizado. A maioria delas pautada em religião, a maioria delas pautada no conceito de vida vindo da religião. E tenho que dizer também que foi nessa época que a religião começou a realmente se incomodar com o aborto. Sim, eu disse que foi a partir do século XVIII que a igreja começou a se importar com o aborto. Porque foi apenas em 1869 que, pela primeira vez, um papa deu uma declaração em que associava aborto com assassinato. O papa em questão foi o Pio IV, né, o Pio IV, enfim, e ele deu a declaração justamente de que aborto era assassinato, né, o aborto era equivalente a assassinato. E a partir daí, pronto, aborto passou a ser um crime absurdo, um crime assim hediondo perante a igreja e também passou a ser um crime hediondo perante vários países que foram adotando esse entendimento também de que aborto seria assassinato. Então, percebe como tudo isso está atrelado ao sistema econômico da época. Na Idade Média, isso não era algo tão interessante assim, então a igreja não era tão enfática na pecalização, não sei se esse termo existe, mas na pecalização do aborto, né? Não estou dizendo que eles não diziam que era errado, né, e tudo, mas não era algo que eles se importavam muito, não era algo que eles associavam com assassinato, por exemplo. A gente tinha vários conceitos de onde começava a vida, a partir de qual período gestacional começava a vida. Isso a gente tem muito antes até do cristianismo se estabelecer. E muitas vezes é curioso que estabeleciam a vida, o início da vida de acordo com o sexo biológico do embrião. Eu acho isso muito curioso, né? Mas enfim, a gente teve várias tentativas ali de estabelecer quando que se começava a vida, e por isso, como eu disse, em várias culturas pré-cristianismo já existia ali o entendimento de que o aborto seria algo condenável, seria algo mal visto, dependendo do período gestacional e tudo mais, ou até mesmo independente de qualquer período, né? Mas foi apenas em 1869 que a Igreja Católica passou a considerar aborto como um crime hediondo, considerado ali equiparado a assassinato. Curiosamente, no mesmo período em que a gente começou a ter capitalismo acontecendo no mundo, né? A igreja, gente, ela sempre foi um instrumento de dominação para favorecer o sistema da época. Quando o sistema da época era feudalismo, a igreja endossava tudo que fosse favorecer o feudalismo. Quando o sistema passou a ser capitalismo, a igreja passou a endossar tudo que fosse favorecer o sistema capitalista. Sistemas de dominação. É isso que essas duas coisas são. A partir dessa proibição de aborto no mundo ocidental, a gente teve várias perseguições contra mulheres, principalmente, né? Homens trans também, obviamente, né? Mas homens trans não são muito marcados historicamente nesse período. Não que eles não existissem, eles já existiam. Mas nesse período histórico é quase tudo classificado como mulher mesmo, né? Enfim, as mulheres passaram a ser perseguidas de uma forma muito absurda quanto às suas práticas reprodutivas, né? A gente passou a ter lugares onde a pena era uma prisão durante um período, enfim, X e tudo, enfim, a gente passou a ter diversas punições. Então foram coisas assim, bem bizarras pelo mundo por causa do sistema econômico. E se você está se perguntando qual teria sido o primeiro país a romper com essa lógica, a acabar com essa proibição de aborto, eu vou dizer para vocês, União Soviética. Foi no ano de 1920, depois da Revolução Soviética, que Lenin colocou ali as novas regras e dentre elas não tinha proibição de aborto. Laverne, para de miar! Não tinha proibição de aborto. Então a gente passou a ter ali o aborto sendo considerado uma prática, enfim, né, que não era legalizada, não tinha dizendo que as pessoas poderiam abortar, quais as circunstâncias e tudo, mas não era mais crime. Foi a mesma coisa que aconteceu também com a homossexualidade, tá? A União Soviética foi quem primeiro descriminalizou a homossexualidade, e eu tô dizendo que não foi legalizada, mas que foi descriminalizada. Não estava ali nas novas leis que Lenin estabeleceu depois que teve a Revolução Soviética. Só que, né, voltou a ser crime depois, quando a gente teve o Stalin assumindo o posto. Voltou a ser crime justamente porque essa ideia de reprodução, Stalin queria aumentar os exércitos, então
voltou a proibir ali sodomia, porque, enfim, pegou essa lógica de que se iria alimentar exército. Então, Stalin proibiu sodomia, não foi para alimentar um exército industrial de reserva, mas foi para alimentar um exército bélico de reserva, vamos assim dizer. Inclusive, algo que precisa ser dito aqui é que também Stalin voltou a proibir o aborto, tá? Não foi só sodomia, ele também voltou a proibir o aborto em 36, algo que depois foi descriminalizado de novo em 55. Então, é isso, né? Alimentar o exército bélico de reserva. Então, né, como eu disse, essa tendência de controle de corpos que reproduzem, ela se espalhou pelo mundo e, enfim, a partir daí a gente começou a ter diversas lutas de mulheres para poder romper com essas leis absurdas, para poder devolver às mulheres o direito ao próprio corpo. E foi a partir das lutas feministas que a gente passou a ter pelo menos direito a aborto em algumas circunstâncias em diversos países, né? Como, por exemplo, quando a gravidez oferecer risco para a gestante, quando o embrião for anencéfalo, né? Quando ele não tiver cérebro, por aí vai. E a partir daí a gente teve também alguns países que foram mais avançados em permitir a interrupção de gravidez, ou seja, permitir o aborto, em circunstâncias que simplesmente a pessoa gestante não quisesse manter aquela gravidez, né? Colocando ali um tempo de gestação e tudo mais, porque a gente também passou a ter pesquisas científicas a respeito do desenvolvimento embrionário, que foi entendido ali quando que começa mais ou menos o cérebro a ser formado, né, e tudo mais. Então, né, o entendimento científico atual é de que mais ou menos até o terceiro mês de gestação não teria cérebro ali, a partir dali começa a ter uma formação de cérebro, e foi pegando desse entendimento científico, né, que várias legislações ali estabeleceram que até o terceiro mês de gestação não tem problema abortar, mas a partir dali aí já seria uma coisa mais difícil, porque para muitos é considerado já uma vida humana. Bom, né, eu não considero ainda uma vida humana também. Eu só considero vida humana mesmo depois do nascimento, até então, uma vida que está virando uma vida humana, né? Uma vida, de fato, mas que está se tornando uma vida humana. Eu nem preciso dizer para vocês que eu sou completamente a favor da legalização do aborto até o terceiro mês de gestação, né? E a partir do terceiro mês, em vários casos, eu também sou a favor da legalização do aborto. Aquilo não é uma vida humana, é uma possibilidade de uma vida humana. Até então é só um monte de células se diferenciando. Mas vamos aqui nos ater às coisas. O Brasil, por exemplo, desde os anos 40, a gente tem permissão de aborto quando aquilo oferece risco, né? Quando a gestação oferece risco para a gestante. A gente tem também, nesse caso, de quando o embrião ele vai ser incompatível com vida, né? Com a vida e tudo, né? Enfim, a gente já tem ali estabelecido alguns pontos em que o aborto é permitido. Depois, quando a gente tem a Constituição de 88 também, é permitido ali o aborto em diversas circunstâncias, né? Atualmente aqui no Brasil, o aborto ele é permitido caso, né, a gestação ofereça risco para a gestante, caso o embrião ele seja anencéfalo, né, ou seja, ele não desenvolveu um cérebro, porque assim ele é incompatível com a vida e depois que nascer ele vai durar pouco tempo ali, depois vai morrer, justamente porque é uma formação ali que não foi compatível com a vida humana. A gente tem também o aborto sendo permitido quando a gente está falando de casos de violência sexual. A gente também tem o aborto sendo permitido para quando a gestante é uma criança, né? Então a gente tem essas ocasiões ali em que o aborto é permitido. Só que no Brasil também a gente tem muitas pessoas que acham que o aborto deveria ser proibido em qualquer instância. A maioria dessas pessoas, né, vindo ali daquele entendimento religioso de que o aborto seria assassinato e tudo mais, né? Aquele entendimento religioso, que é um entendimento religioso que ele não existia antes, ele só passou a existir para poder fomentar o capitalismo, né? Mas ele perdura até hoje e muitas pessoas acreditam fielmente nisso e elas, né, enfim, acham que o aborto deveria ser proibido em qualquer instância. E o problema é que muitas dessas pessoas estão no poder. A gente tem uma bancada evangélica gigantesca no nosso Congresso. E nesse momento histórico em que nós deveríamos estar discutindo a legalização do aborto em qualquer circunstância até o terceiro mês de gestação,
como é o que acontece na maioria dos países que são mais desenvolvidos, né? Esse não é o termo que eu queria usar, mas foi o termo que veio na minha cabeça. Então era o momento que era pra gente estar discutindo isso, a legalização do aborto, qualquer circunstância até o terceiro mês de gestação, mas o que nós estamos discutindo nesse momento é a manutenção dos direitos abortivos que nós já temos no nosso país. Porque desde o começo desse ano, na verdade, isso já tem tempo, né? Mas no começo desse ano se intensificou ali a votação pela aquilo que foi conhecido como o PEC do estuprador, né? PEC do estupro, que é uma PEC tenebrosa que ela justamente visa proibir abortos mesmo em caso de estupro. A gente teve também isso vindo como um projeto de lei, enfim, né? As pessoas que são muito conservadoras, elas estão tentando a todo custo fazer com que isso se torne de fato uma lei no nosso país, né? A proibição do aborto. E Eduardo Cunha redigiu essa PEC, que é a PEC 164/12, e PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então, se conseguirem aprovar essa PEC, por ser uma proposta de emenda à Constituição, isso passaria a ser algo tido como constitucional, nesse entendimento. Então, essa proibição, ela seria muito difícil de ser quebrada no futuro. Por isso que eles quiseram propor isso como uma PEC. Essa PEC 164/12, ela é tenebrosa, ela é violenta em diversos níveis. Coisa assim, eu não consigo pensar em um outro termo além de sádico para alguém que redigiu essa PEC. Porque, gente, ela visa proibir o aborto em qualquer circunstância. Eu tô falando de coisas como quando a gravidez oferecer risco para gestante, né? Quando, tipo, a pessoa que tá gestando ali, ela tiver possibilidade grande de que ela morra em detrimento daquela gravidez. E ainda assim ela vai ter que arcar com aquela gravidez. Eu tô falando de proibição de aborto em casos em que o embrião que está se desenvolvendo ali dentro daquele útero é um embrião que não está desenvolvendo o cérebro. Então, de caso de anencefalia, um caso em que a pessoa vai ter que arcar com aquela gestação pelos meses gestacionais, geralmente 9 meses, e depois vai ter que passar por um parto para simplesmente ter o trauma de ver ali o fruto daquela gravidez morrer em pouquíssimo tempo. Para ver um filho sem cérebro morrer em pouquíssimo tempo. Porque pessoas com anencefalia não duram, elas morrem logo. Então a gente está falando de uma coisa assim totalmente violenta com essa gestante. Para que ela simplesmente veja o seu filho morrer. Eu estou falando sobre uma proibição de aborto quando a gente está falando de estupro. De quando a pessoa que está gestando foi vítima de um estupro, de uma violência sexual. Aquela pessoa precisou passar pelo trauma de ser violentada e depois precisa passar pelo trauma de arcar com uma gravidez fruto de uma violência sexual durante ali o período gestacional, que geralmente dá 9 meses. Então a gente está falando de uns 9 meses de pura tortura, que veio depois da tortura da violência sexual, depois ainda passar pela tortura de parir aquele bebê, para depois esse bebê, enfim, ou ela ser obrigada a cuidar daquele bebê, ou ela ter que doar aquele bebê. E a gente sabe o que a nossa sociedade faz com quem doa bebês. A gente sabe o que a nossa sociedade faz, porque a nossa sociedade fica falando que a pessoa que está gestante, ela precisa arcar com aquela gravidez, mesmo que tenha sido uma gravidez proveniente de um estupro, porque o bebê não teria culpa, né, mas que ela tem que doar, então, aquele bebê para adoção, mas quando ela pare e doa o bebê para adoção, depois ela é perseguida. Basta ver o que aconteceu com a Clara Castanho, que foi duramente perseguida pelos fofoqueiros, né, por Léo Dias, foi duramente perseguida pela... Nossa, esqueci o nome daquela demônia. Mas enfim, vocês sabem quem é, tá aparecendo o nome dela aqui, né? Foi duramente perseguida por vários conservadores, por vários evangélicos, foi ali retratada como um monstro porque ela foi violentada, decidiu arcar com a gravidez, porque nas circunstâncias ela poderia interromper a gravidez, ela tem o direito legal no nosso país de interromper a gravidez, mas ela decidiu seguir com a gravidez e, né, colocou ali, doou a criança que nasceu para adoção. Algo que é o que eles falam que tem que fazer, e ainda assim eles perseguiram ela,
retrataram ela como um monstro por ter colocado essa criança na adoção, né? Então, assim, essa PEC também proíbe, né, aborto em casos de estupro. Essa PEC proíbe o aborto em casos de estupro de vulnerável. A gente tá falando de criança. A gente tá falando de uma criança, sabe? Uma criança que tenha sido violentada. Porque não existe sexo consensual com criança, tá? Isso não existe. Não existe. Então a gente tá falando de criança que é violentada e que também tem que passar por tudo isso, pelo trauma da gravidez, que muitas vezes elas nem entendem a gravidez, elas não entendem o que tá acontecendo ali, elas precisam passar pelo trauma do parto, elas precisam passar por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Então, assim, a gente tá falando de um sadismo tão absurdo com qualquer pessoa que tenha útero, que, que eu nem consigo, assim, conceber, eu não consigo nem arrumar palavras para falar sobre essa violência absurda estatal que estão querendo fazer. E além disso também, essa PEC proíbe pesquisas de células tronco e proíbe fertilização in vitro. É retrógrado até no avanço científico. Então, assim, é uma PEC absurda, é uma PEC tenebrosa, é uma PEC totalmente pautada em cristianismo, algo que não deveria acontecer, porque nós vivemos em um Estado laico. É uma PEC, é uma PEC criminosa, uma PEC que ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Mas se ela for aprovada, ela vai valer na Constituição. Essa PEC tenebrosa, ela passou na primeira votação dela, né? No final de novembro, a gente teve essa votação acontecendo na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC foi aprovada. E deu muita confusão. Deu muita confusão. A gente teve ali muitas mulheres conservadoras votando pela aprovação dessa PEC. Uma PEC que obriga crianças que foram violentadas a arcarem com uma gravidez. Uma gravidez que, além de ser proveniente de uma violência sexual, ainda é uma gravidez de altíssimo risco de morte para a gestante. E a gente teve muitas mulheres votando a favor disso. A gente viu aquelas coisas ridículas de levarem um fetinho assim, né, um bonequinho de feto para ver se aquilo toca o coração das pessoas, enfim, toda essa instrumentalização ridícula de fé, toda essa instrumentalização ridícula de apelo, de empatia, toda essa distorção argumentativa para fazer as pessoas acreditarem que um amontoado de células se diferenciando já é um ser humano e colocar esse amontoado de células se diferenciando como sendo mais importante e mais prioritário do que a vida de uma pessoa já formada como uma criança que foi violentada e está gerando um fruto de uma violência sexual. Ou de uma pessoa que tem útero que já é adulta, mas que está correndo um risco de vida por causa daquela gestação. Assim, isso é assustador. Isso é assustador. E tudo isso começou por causa de um preceito capitalista, que é o de garantir mão de obra, o de garantir consumidores, de fazer com que o mundo cresça cada vez mais em questão populacional. Obviamente que hoje em dia a gente não precisa garantir tanta reprodução assim no mundo, né? Nós temos uma superpopulação de pessoas, a gente tem 8,2 bilhões de seres humanos no mundo. Dependendo, né, do momento que você está vendo isso, do quão no futuro você está vendo isso, pode ser que a gente já tenha até atingido a marca de 9 bilhões de pessoas no mundo. Mas enquanto estou gravando esse vídeo aqui, são 8,2 bilhões de pessoas no mundo. E então, assim, a gente tem gente pra caramba no mundo. Existem, sim, alguns países que estão enfrentando uma baixa de natalidade, né? A gente está vendo cada vez mais em vários países as mulheres decidindo ter filhos cada vez mais tarde. Isso é uma tendência, ou decidindo até não ter filhos, né? Isso é uma tendência.
Mas a gente ainda tem muita gente, as pessoas ainda estão querendo engravidar, as pessoas ainda estão querendo ter filhos, as pessoas estão querendo adotar, as pessoas estão querendo ainda constituir famílias na maior parte dos países. A gente não precisa controlar os corpos de ninguém para garantir a perpetuação da espécie humana. A gente não precisa disso. Definitivamente a gente não precisa disso. Olha quantas pessoas a gente tem no mundo. Olha quantas pessoas a gente tem no mundo. Não precisa obrigar nenhuma mulher, nenhum homem trans a gestar, sabe? A dar continuidade em uma gravidez que não seja desejada. Para depois só o quê? Aumentar o sistema de adoção, aumentar as casas de adoção, aumentar o número de pessoas no sistema de adoção, ou aumentar o número de pessoas que vão estar em situações miseráveis, porque gente que não é adotado nos sistemas de adoção, quando completa 18 anos, tem que viver a vida fora do orfanato. Tem muitas crianças que, inclusive, mesmo antes de completar 18 anos, já são abandonadas, sabe? É muito melhor que a gente simplesmente permita o aborto. O aborto deveria ser um direito garantido, deveria ser um direito, assim, uma cláusula pétrea, sabe? Uma cláusula pétrea. O aborto deveria ser considerado um direito humano. O direito ao aborto deveria ser um direito humano da pessoa que está gestando. Porque a gente está falando de uma pessoa que já é de fato um ser humano, não de células que estão se diferenciando ali dentro de um útero. Inclusive, né, vale aqui dizer, assim como o início ali do catolicismo não era exatamente contra o aborto, o início do evangelicismo também não era, tá? Também não era. O início ali na Reforma Protestante, sabe, o início do protestantismo, era a favor do aborto. Era a favor do aborto, sabe? O aborto não era crime. O aborto só foi passando a ser uma coisa mais absorvida pelos evangélicos no futuro, assim. Foi bem depois, bem depois. Bem depois que eles passaram a ser contra o aborto também. Mas antes eles não eram contra o aborto. Eles não eram, tá? Mas enfim, é isso que tá acontecendo hoje no Brasil. A gente tá numa iminência de voltar atrás nos direitos reprodutivos das pessoas que têm útero. A gente tá numa iminência aí de retroceder tanto que eu nem consigo conceber o quanto, sabe? A gente tá ali voltando pro século XVIII, é isso que a gente tá correndo risco de fazer aqui no Brasil, de deixar acontecer aqui no Brasil. A gente não pode deixar isso acontecer, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, eu peço para que você lute para que esses direitos sejam mantidos, porque, como eu disse, a gente deveria estar lutando para que o aborto fosse descriminalizado em qualquer instância. Mas não, a gente vai ter que lutar agora para manter o que a gente tem ali, né, o que a gente tem já de permissão abortiva, né? No caminhar das coisas, daqui a pouco a gente vai ter que lutar também pela manutenção de camisinha e de pílula do dia seguinte, porque, pelo amor de Deus, de pílula anticoncepcional, né? Mas enfim, eu peço muito para que vocês entrem nessa luta junto comigo e junto com todas as feministas do nosso país, né? Porque lutar pelo direito reprodutivo das pessoas que têm útero é uma luta anticapitalista. É totalmente uma luta anticapitalista. Isso não tem nada de pauta identitária, não sei o que e tal. É uma luta anticapitalista. Então eu peço para que vocês se juntem a nós nessa, para que a gente consiga fazer uma pressão para que essa PEC não seja aprovada de forma alguma. Porque essa PEC, como eu já disse, ela é inconstitucional, ela é absurda, ela é tenebrosa e ela tenta retroceder ali o Brasil pro século XVIII, para antes dos anos 40, sabe? Querem retroceder a gente. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Enfim, é isso. Isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui um emoji de, sei lá, de um coelho. Por quê? Não sei, mas veio o coelho na minha cabeça, então deixa um emoji de um coelho aí pra mim. Tanto pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, quanto pra, enfim, ajudar no engajamento daqui desse vídeo. Você também pode ajudar no engajamento desse vídeo copiando o link e distribuindo por aí.
para que mais pessoas assistam, até porque esse vídeo ficou bem legal, hein? Então distribui ele para todo mundo. Voltando a dizer para vocês que no futuro eu vou fazer mais um vídeo sobre essa questão focado na parte da sodomia, né? Enfim, esse vídeo ainda vai sair, ainda vai sair. Juro pra vocês, juro, juro. Eu cumpro minhas promessas, tá? Demora, mas as minhas promessas de vídeo, elas vêm, elas vêm. Então se inscreva no canal pra você poder ver esse vídeo quando ele sair. Então se inscreva, ativa o sininho e tudo mais. E também, né, deixe seu like, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e indicar o meu conteúdo mais vezes, tanto pra você quanto pra outras pessoas. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa senhora, como tá quente aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.